Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de estudo neste momento. Estamos aqui com a nossa lição para nós podermos estudar a lição nesta terça-feira, um salmo de desespero. Nós estudamos hoje o Salmo capítulo 22, tá? E aqui nós vamos ter algumas lições para nós aplicarmos também na nossa vida, neste momento, neste dia, nesta semana, tá? Essa lição é uma lição muito importante para nós. Um salmo de desespero, tá? O capítulo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Este salmo, queridos, além de ser um salmo que nos ensina a orar nos momentos, em todos os momentos, mas principalmente como orar no momento de desespero, tá? Também é um salmo profético, porque esse salmo vem mostrando aqui como Jesus reagiu no momento de angústia, no momento de dor. Sabe, queridos, naquela noite angustiosa que Jesus estavam ali em oração, sabe, Jesus estava ali suplicando a Deus, orando a Deus, pedindo força a Deus para suportar a dor da cruz. Tá? E aqui o Salmo 22 vem mostrando que o clamor de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, a consequência do pecado não poupou nem mesmo o Filho de Deus, nem mesmo Jesus. Não porque Jesus pecou, Jesus não estava ali, queridos, clamando, tá, pela dor, porque ele pecou como consequência do seu erro. Jesus não pecou em nenhum momento, ele não errou, tá, sabe? As palavras de Jesus eram puras, os pensamentos de Jesus eram puros, sabe? As ações de Jesus eram santas e puras. Jesus não pecou em nenhum momento. Mas o meu pecado, os nossos pecados, queridos, trouxe essa consequência com Jesus. Ele tomou a nossa dor, a nossa condenação. Os nossos pecados, Jesus levou sobre si. Tá? E ali, no jardim do Getsemane, naquela noite de quinta-feira, Jesus estava ali em oração, junto com alguns discípulos. A Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo e Jesus estava ali angustiando, porque Jesus estava recebendo sobre ele a minha condenação, a sua condenação, a condenação daqueles que viveram antes de Jesus, a condenação daqueles que estavam presentes no momento que Jesus estava vivendo e a condenação daqueles que ainda viria a existir, viria a nascer, como por exemplo eu e você hoje. Jesus estava recebendo a nossa condenação, a consequência do nosso erro, do nosso pecado. Aquela morte de Jesus, aquela dor de Jesus não era dele, era minha, era sua. Então Jesus estava recebendo para que eu pudesse me salvar e você também pudesse salvar. Foi por isso que Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparou? A impressão naquele momento que Jesus estava tendo, queridos, era que Deus o havia deixado, que Deus o havia distanciado, que Deus o havia abandonado. Mas não, Deus não deixou o seu filho. Mas os nossos pecados foi que causou aquela lacuna, aquela separação entre Cristo e Deus, o Pai. Por isso Jesus sentiu a distância de Deus, a distância do Pai, dando aquela impressão do abandono, que ele estava sozinho. E queridos, nós sentimos também muitas vezes esse clamor. Nós sentimos muitas vezes e clamamos: por que me desamparou? Por que me abandonou? Por que me deixou? Por que eu estou passando por isso? Por que essa tamanha aflição, essa tamanha dor? Por que essa perda tão grande, irreparável? E muitas vezes nós clamamos: por que o Senhor me deixou? Mas queridos, como nós vimos na lição de ontem, na verdade, nós estamos vivendo em um mundo que está mergulhado no pecado. O mundo está mergulhado, sabe, na imoralidade pecaminosa de todas as formas. E por isso nós sofremos as consequências, porque nós estamos aqui, vivendo aqui. Aqui não é o céu. Aqui é uma terra contaminada pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento. E nós sofremos as consequências. Tá? Então, queridos, aqui neste salmo profético também,
o escritor aqui usado pelo Espírito Santo, ele já via Jesus passando a pior das dores, com as suas mãos sendo cravadas e os seus pés naquela cruz. Ele contemplava isso. Tudo isso por causa de quê? Do pecado. Dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados. Ele contemplou, queridos, Jesus passando o maior deboche que um ser pode passar nesta terra. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz para que nós o vejamos. E Jesus estava totalmente despido, as roupas de Jesus foram tiradas, a túnica de Jesus, queridos, foram, ali sorteada para que alguém daqueles soldados o levassem. As vestimentas de Jesus foram rasgadas, divididas, cortadas. Tudo havia sido profetizado. Aquela era a pior dor que Jesus estava passando. O pior vexame, a pior vergonha, queridos. O dono do universo, o criador do universo, o meu e o seu criador, estava passando tudo isso, esse sofrimento, por nossa causa. Agora, queridos, medita comigo, se Jesus, o dono do universo, passou por tudo isso, quem somos nós? Ainda nós é que somos o culpado? Ainda nós é que somos os pecadores? Quem somos nós, queridos, para achar que nós somos bonzinhos? Devemos estar blindados contra o poder das trevas, o mal, o causador do pecado, do mal, para nós não sofrermos? É óbvio, queridos, tá? Deus não tem culpa com os problemas deste mundo. Jesus não tem culpa, queridos, quando uma criança nasce com deficiência. Jesus não tem culpa, queridos, quando uma multidão de pessoas inocentes e crianças morrem em uma guerra, nenhuma epidemia, nenhuma pandemia. Jesus não tem culpa. É o pecado que ocasiona todas estas coisas, que traz dor e traz sofrimento. Agora, queridos, uma coisa eu quero dizer para você. Jesus, ele sofre com a minha dor, com o meu desespero, com a minha angústia. Jesus, ele sofre com a sua angústia, com o seu sofrimento, embora em alguns casos, em algumas situações, Deus não pode fazer absolutamente nada, tá? A não ser intervir pela nossa salvação para que um dia, quando ele voltar, definitivamente para toda a eternidade, nós seremos libertos do sofrimento, da dor, da angústia, agora vivendo para toda a eternidade. O capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse vem mostrando para nós que a promessa de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é que quando Jesus voltar, ele vai restabelecer a originalidade novamente da criação, tirando o pecado, tirando a morte, tirando a dor, enxugando as nossas lágrimas, trazendo de volta os nossos entes queridos que foram ceifados pela morte. Queridos, Jesus, ele vai terminar com o pecado, exterminar com o pecado e junto com ele todo o sofrimento, queimando o pecado, queimando aqueles, que não quiseram fazer um concerto com Deus, chamado de ímpios. O diabo e os seus anjos serão queimados e Jesus irá criar um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Aí sim, queridos, definitivamente, agora poderemos viver livre da dor, livre do sofrimento, livre da angústia, livre do desespero. Porque agora já não existirá mais o pecado nem a dor. Mas enquanto nós estivermos aqui ainda nesta terra, queridos, muitas vezes nós vamos ter a infelicidade de ir ao cemitério. Quem sabe uma mãe levando o seu filho para ser enterrado. Quem sabe o seu filho levando o seu pai ou a sua mãe, levando o seu irmão, uma irmã, levando um amigo, levando alguém que ele tanto ama para ser sepultado, porque o pecado traz essa infelicidade, essa dor terrível,
essa dor, queridos, que é irreparável, a não ser que Cristo Jesus, com a sua promessa, sabe, como ele disse, ainda que crer em mim, se morrer, viverá, tá? E você pegar, agarrar nessa promessa de Jesus, ameniza a dor e ameniza o sofrimento, em saber que os seus entes queridos voltarão, retornarão. Quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados. Mas, meus amados, aqui o Salmo capítulo 22 vem mostrando para nós que nós não estamos isentos da dor, nós não estamos isentos, queridos, do sofrimento, do desespero, da angústia, da perda, de muitas coisas que acontecem aqui nesta terra sobre nós. Mas uma coisa nós podemos ter absolutamente certeza. Assim como Deus estava com o seu Filho, Cristo Jesus, bem pertinho ali na cruz, queridos, quando Jesus estava pregado naquela cruz, Deus está também bem pertinho de você. Você será vitorioso, um vencedor, uma vencedora, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue remissor do Salvador. Que Deus abençoe sua vida, Deus esteja contigo, desejo um ótimo, abençoado dia, uma terça-feira abençoada na graça de Jesus. Fica com Deus.